eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Salvador está vivo, o nosso Deus. É bom ouvir essa confissão e se apropriar dela, dia após dia. Eu sei que o meu Salvador está vivo. E é bom ouvir isso, especialmente em momento de luto, em momento de dor, em momento de solidão. Este encorajamento nos dá esperança e alegria, assim fazendo-nos lembrar que Deus vem até nós. Eu sei que o meu Salvador está vivo, o bom Deus. No tempo da paixão, esta frase, de forma muito apropriada, também lembra a marca que Cristo deixa, o caminho que Cristo percorreu, para que Ele assim se tornasse o nosso Salvador. Salvador crucificado, mas ressurreto. Em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que estamos reunidos assim, em comunhão em torno da palavra do Senhor, para juntos louvarmos ao seu nome, para juntos também ouvirmos aquilo que Deus, o nosso Salvador, tem a nos dizer. Nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã. A misericórdia de Deus, recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor. E grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver. Mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. A cada dia nasce de novo o sol, assim renasce a cada manhã. A misericórdia de Deus, recebo hoje a dádiva da vida, novamente de tuas mãos, Senhor. E grato disponho-me a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver. Dá mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. Eu convido a orarmos assim e confessarmos a Deus aos nossos pecados. Senhor, é em Tua presença que estamos. Sim, cada um, ó Senhor, em sua casa, mas cremos e sabemos que Tu és Deus conosco, em todo lugar, em toda situação. Senhor, também diante disso, olhamos para as nossas vidas e reconhecemos que necessitamos, ó Deus, do Teu perdão para as nossas consciências, ó Senhor, para a nossa vida. Há tanto que pesa, ó Senhor, em nós. Tantas palavras, ó Deus, que depois se tornam pesadas nas lembranças. Tantas atitudes, ó Deus, ou ainda omissões. Senhor, nós clamamos, pedimos pelo Teu perdão, para que possamos experimentar a real liberdade, ó Senhor, para que possamos viver assim a Tua salvação
em nossas vidas dia após dia. Perdoa-nos, ó Senhor, porque tantas e tantas vezes nos colocamos como soberanos sobre nós mesmos e tentamos também, ó Senhor, impor dessa soberania sobre as outras pessoas. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos quando tantas vezes queremos ocupar o Teu lugar. Quando também, ó Senhor, queremos ocupar o Teu lugar, pensando e assim achando que somos capazes de negar o perdão a alguém, ó Deus, por conta dos nossos motivos. Quando assim, ó Senhor, negamos ao mandamento que Tu nos dás, de colocar perdão em prática, ó Deus, como atitude antes de toda e qualquer coisa. Porque, Pai querido, Tu antes já nos perdoaste em Cristo Jesus. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos assim, ó Senhor, a viver a Tua vontade, a partir da Tua palavra, ó Pai querido, tendo os olhos não em nós mesmos, mas os nossos olhos, ó Senhor, fitos, firmados em Ti. Assim, em nome de Cristo Jesus, é que oramos. Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, encontramos escrito assim: Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. O peso da nossa culpa, do nosso pecado, toda a consequência última do pecado, que é a morte, foi lançada sobre Cristo Jesus. Ele que sem pecado algum, assim tomou sobre si todo o peso da nossa dor e assim nos dá perdão, consolação, permite que a nossa vida possa estar justificada diante de Deus. Que assim esta seja a tua fé, que diante daquilo o que a tua consciência te acusou, mas que foi confessado diante da presença de Deus, você possa ter plena certeza do perdão de Deus que é contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 ao versículo 38. Assim encontramos escrito: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria.
O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Podemos pensar o que esta leitura bíblica faz no momento ao qual vivemos, momento da paixão, prestes a assim lembrarmos das últimas situações de Cristo em vida. Pois bem, se fizermos as contas, daqui a 9 meses estaremos celebrando o Natal. Este é o domingo no tempo litúrgico ao qual lembramos da anunciação do nascimento do Salvador a Maria. Assim, nesse tempo, nesse momento ao qual nós refletimos acerca do sofrimento, da morte, da crucificação de Jesus Cristo, é também o momento em que nós lembramos da promessa da sua vinda. Ele que veio assim da parte de Deus, o Messias prometido, sim, para sofrer em nosso lugar, para entregar-se, dar-se a si mesmo, para a nossa salvação. Que assim nós possamos, desde já também nesse tempo, estarmos em expectativa pela sua volta. É tempo de estarmos preparados, é tempo de darmos ouvidos à palavra do Senhor. Convido a termos um momento de oração. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra, graças te damos, ó Senhor, pela tua orientação em nossas vidas. Te damos graças, ó Deus, porque assim também a tua palavra nos revela a tua vontade, assim também é palavra de salvação para nós. Senhor, permita-nos sermos atentos ouvintes, mas, Pai querido, que por meio do Teu Espírito Santo também sejamos zelosos praticantes, ó Deus, daquilo que a Tua palavra nos convida a viver. Assim, em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Qual é a sua reação diante do sofrimento? Certamente, como reagimos diante do sofrimento do próximo, diante do próprio sofrimento, diz muito acerca de qual é a nossa mentalidade acerca do sofrer. Algumas pessoas, diante do sofrimento do outro, viram o rosto, procuram não ver as cenas tristes e deploráveis que se encontram nas ruas de praticamente todas as cidades do Brasil. Procuram talvez evitar alguns bairros e alguns locais dentro da própria cidade, dizendo que ali não é uma região bonita de se passar, porque há pobreza, porque há miséria. Encaramos o sofrimento de formas muito diferentes. Se talvez alguns procuram fechar os olhos para o sofrimento, outros vão ao encontro de quem sofre. Procuram estar solícitos, prestar algum auxílio, fazer o que é possível para amenizar a dor do outro.
O que podemos ter por certo é de que não estaremos livres do sofrimento em nossas vidas. O sofrimento faz parte, sim, da condição humana. Nascemos em sofrimento. Mulheres dão à luz em meio a dores. Assim, isso nos mostra a humanidade, nos mostra as nossas limitações. Sim, o sofrimento, ele faz parte da nossa condição enquanto pessoas, e por mais que tentemos viver de forma sábia, assim tentamos fazer as melhores escolhas a cada momento, de forma alguma estaremos livres de experimentar o sofrimento na própria pele ou então em alguma condição próxima a nós, de presenciar o sofrimento de alguém que está à nossa volta. Não conseguimos fugir do sofrimento. O que fazemos, então? Eu convido a refletirmos na passagem que encontramos no livro de Jó, capítulo 19, dos versículos 19 até o versículo 27. Encontramos escrito assim: Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem entalhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o meu coração. Até aqui. O livro de Jó talvez seja um dos mais enigmáticos da Bíblia. Não é fácil dar uma explicação simples para o enredo que nós encontramos nesse livro. Deus, assim, aceita a uma proposta do diabo de ferir profundamente a vida de Jó, um homem justo, em boas condições, na tentativa de assim mostrar a Deus que uma pessoa diante do mais profundo sofrimento não se manteria fiel a Deus. Encontramos ao longo do livro de Jó lamentos, diálogos muito profundos. E talvez não é à toa que muitas vezes nós nos esquivemos da leitura desse livro. Talvez também não é à toa que tão pouco se prega sobre Jó. As palavras que encontramos ali são palavras ditas nas mais profundas dores nas quais um homem assim pode experimentar e passar. Alguém que perdeu os filhos, os bens, está tomado de chagas, de feridas dolorosas. Alguém que ali então se vê visitado pelos seus amigos, que procuram trazer alguma palavra, algum consolo e dar alguma explicação a Jó diante do seu sofrimento. Mas será que é possível, mesmo hoje, século 21, com tanto conhecimento e tanta informação, dar uma explicação ao sofrimento? Se encontramos Jó lamentando, e talvez nós não sejamos muito simpáticos a quem lamenta, nós fugimos também dos lamentos. É desafiador
ouvir alguém assim contando das suas dores. Talvez na mais perfeita intenção de trazer algum consolo a essa pessoa, muitas vezes tenta se lembrar que há outras pessoas que sofrem também e talvez tenham até mesmo sofrimentos maiores. Nós não deixamos alguém falar, contar, partilhar das suas dores, dos seus lamentos. Sabemos muito bem que histórias de sucesso têm muito mais ibope do que lamentações. Diante disso, Jó não encontra ouvidos receptivos nos seus amigos, que tentam dar a ele alguma explicação e muitas vezes não permitem até mesmo que ele abra o seu coração com profundidade diante das suas dores. Eles querem tentar fazer com que Jó perceba alguma coisa que houve em sua vida que agora justifique tal sofrimento. Não havia essa situação. Não havia algo ao qual então Deus o estivesse punindo por mau comportamento. Ele acaba sofrendo, talvez sem um bom motivo aparente. Jó não encontra ouvidos naqueles que estão ao seu redor. Jó tenta deixar as suas palavras gravadas e registradas na história. E elas estão. Não gravadas, talvez, em pedras, em bronze nesse momento, mas elas estão gravadas em nossas Bíblias. Papel, frágil papel, mas que nos traz algo muito concreto, algo muito profundo. A Bíblia, ela não se esquiva de registrar os lamentos das pessoas, seja em Jó, seja no livro dos Salmos, que vem logo após a Jó. Encontramos também orações que são de coração aberto diante de Deus, em momentos de profundas dores, de profundos medos. Encontramos até mesmo um livro com o título Lamentações. Um livro todo, assim, do profeta Jeremias, também contando das suas dores, partilhando do seu sofrimento. Sofrimentos continuam a existir, lamentos continuam a existir na vida das pessoas. Talvez hoje expressos de tantas formas diferentes, talvez sem ouvido adequado a ouvi-los com atenção, talvez sem a companhia de se colocar ao lado no momento do sofrimento, mas eles continuam a existir. Jó deixa o seu relato gravado, deixa as suas dores registradas, para que nós também possamos perceber que sim, o sofrimento faz parte da condição humana e que sim, nós iremos lamentar diante das dores e que sim, muitas vezes nós teremos muito mais perguntas do que respostas no momento do sofrimento. Mas ainda nessa condição, Jó, ele deixa declarada a sua fé. A fé diante de um Deus que nesse momento parece omisso, ausente, surdo será aos seus lamentos. Mas Jó declara em alto e bom tom que sim, ele mesmo naquele momento, naquela condição, sabia que o seu Redentor vive e que ao final de tudo se levantaria sobre a terra. Jó não dá assim uma perspectiva de que talvez ele vai encontrar alívio da sua situação e de que Deus trará a provisão no tempo em que ele possa experimentar dessa graça em vida. Mas Jó ainda declara de que sim, esse Deus vai agir com bondade no horizonte de toda a humanidade. Que fé! Uma fé que ainda em meio ao sofrimento se mantém fiel a Deus. Uma fé que não se omite de também colocar diante de Deus sinceramente a frustração, a dor. E se nós temos um testemunho em Jó, é o testemunho de que
nós somos convidados e podemos sofrer diante de Deus. Não precisamos tentar, ousar, achar que estamos de armadura, como cavaleiros fortes, confiantes, sem medo algum do perigo. Deus vê para dentro das armaduras que muitas vezes nós tentamos usar e percebe a fragilidade da pessoa que está ali. Deus, Ele quer nos convidar a lamentar diante da sua presença. E se nós vivemos e temos a fé firmada no Senhor, é diante dEle o primeiro lugar ao qual nós podemos fazer isso, confiadamente. Pessoas continuam sofrendo, mas talvez nós acompanhamos que muitas vezes as pessoas têm lamentado das suas dores, dos seus sofrimentos, em lugares, em momentos, e talvez para quem não está disposto a ouvir. Diante das dores pelas quais nós passamos, Deus nos convida a abrirmos o nosso coração diante da sua presença. Até mesmo nós podemos estar irritados com o próprio Deus e podemos mostrar isso ao Senhor. Podemos deixar isso também bem claro. Deus consegue dar conta da nossa frustração. Ele consegue receber a tudo isso. E nós que não nos enganemos, mesmo quando Deus parece ausente, distante, Ele continua ouvindo. Ele continua a agir. E é esse também o horizonte da fé nas nossas vidas, de ter a firme certeza de que há um Redentor que vive e que deixa bem claro e testemunhado para a humanidade de que não é o sofrimento e de que não é a dor o momento final, mas de que é a sua restauração, de que é vida. Nós temos esse testemunho claro em Jesus Cristo. Jesus também clamou em alta voz, se utilizando das lamentações que estão nos Salmos, especialmente no Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? E Cristo não estava de todo errado ao exclamar isto na cruz. Porque sim, é ali na cruz que também então o próprio Deus morre. Isso é impactante e exige talvez de nós um tanto de reflexão. Talvez para alguns seja a palavra até mesmo para balançar a fé. Mas sim, Deus morre. Mas Deus morre para testemunhar a toda a humanidade de que por meio do seu poder, nem mesmo a morte, o mais duro dos sofrimentos, e não nos enganemos, a morte sim, ela é doída. Doída muitas vezes para muitas pessoas que experimentam ela em meio a dores. Mas ela é doída e sofrida também para aqueles que ficam na saudade. Diante de toda essa dor e diante de toda a crueldade da morte, Deus, Ele se faz o próprio testemunho dizendo de que não é ela, mas a última palavra sobre a nossa vida. Por meio da fé, nós cremos que não é o sofrimento o ponto final na história humana. É por meio da fé que nós podemos juntos com Jó declarar: eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Por meio da fé, nós também cremos, esperamos pelo dia em que os nossos próprios olhos verão ao Senhor, nós e não ao outro. Não tem como o outro enxergar isso por nós, não tem como o outro viver a fé em nosso lugar, não tem também, assim como também o outro passar por aquilo que é da nossa própria alçada na vida. Mas, em Cristo Jesus,
Ele é o outro que toma sobre si toda a crueldade, toda a agonia, toda a angústia e do maior sofrimento que nós possamos imaginar, para que nós possamos ter dessa esperança firmada por meio do seu testemunho, firmada assim na cruz, mas graças a Deus também diante do túmulo aberto, vazio. Temos um Redentor que vive, um Redentor que nos convida a caminharmos com Ele, que traz justamente da sua redenção, em meio aos momentos mais difíceis da nossa história. Temos um Deus que quer também nos ajudar a encarar o sofrimento com dignidade, a não fugirmos também do sofrimento do outro, porque por meio da fé o convite que nos é feito é de darmos suporte uns aos outros em meio às suas dores. E como isso é possível? Com certeza não pelas nossas próprias forças, mas por meio do Senhor que nos fortalece. Quando nós, assim também, talvez achamos que não podemos suportar aos lamentos que ouvimos à volta, quando talvez achamos que é difícil acompanhar, quem sabe, a quem amamos nos seus últimos momentos, quando é pela fé que a nossa vida é vivida, quando nós vivemos em Cristo Jesus, nós também cremos e sabemos que é por meio dele, que não é mais o sofrimento e não é mais a dor o ponto final na história humana. O lamento de Jesus, o lamento de Jó, é um encorajamento. Você não está sozinho na sua miséria. Há alguém que te ouve, que sofre com você e que fica também ao teu lado, em meio às necessidades. No tempo da paixão, no tempo ao qual vivemos, nós consideramos o sofrimento e a morte de Jesus. Ficamos desconcertados, talvez, com isso. Ficamos, talvez, também desconcertados ao perceber em Jó alguém que sofre tanto e que não tem alguém ali para lhe ouvir. Podemos, talvez, entender, porque muitas vezes também sentimos o mesmo. Somos, talvez, mais facilmente abandonados em meio aos momentos mais difíceis da nossa história. Mas, felizmente, no entanto, quando nós somos confrontados com a experiência da Páscoa, a última palavra de Deus, ela ainda não foi dita. Ela é assim transmitida, muitas vezes, por pessoas diante da própria morte. Essa esperança em estar diante do seu Redentor. Com certeza, é também assim que eu quero crer e que eu quero viver. Eu creio que também é essa fé firme diante das mais difíceis situações que você procura viver e expressar na tua vida. Com a fé firmada em Jesus Cristo, nós não precisamos mais fugir dos sofredores, não precisamos mais virar os nossos rostos das situações mais difíceis da condição humana. Mas nós ganhamos forças para falar, para chorar e para agir com eles. Ganha vida nesse processo, em meio a esses encontros, em meio a não se omitir dessas situações. Eu sei que o meu Salvador está vivo, que eu mesmo o verei, os meus olhos o verão. Isso é o que o meu coração anseia no meu peito. Que assim no seu peito, no seu coração, diante das dores e dos sofrimentos em tua vida e à tua volta, possa haver ainda cada vez mais firme a fé no Senhor, em ver o seu agir, em ver a sua salvação. E que você, onde Deus tem te colocado, possa ser um instrumento
do agir do Senhor. Que você também possa ser uma expressão, um testemunho do amor, do cuidado de Deus, trazendo alento, trazendo companhia. Muitas vezes as palavras acabam até mesmo ficando para segundo plano, mas que você seja presença, testemunho de Deus, assim, diante também daqueles que sofrem. Amém. As atividades presenciais nas comunidades que compõem a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Castro, no mês de março, elas estão suspensas. Temos os cultos e celebrações transmitidas aqui pelo YouTube e também assim grupos que acontecem em forma virtual. Os links e convites para participação sempre estão sendo transmitidos nos grupos de WhatsApp. Fique ligado, acompanhando essas comunicações e participe. Tem sido momentos preciosos de comunhão, mesmo de forma virtual, mas assim ao redor da Palavra de Deus, também partilhando nesse tempo do amor e da graça do Senhor. As ofertas, nesse domingo, elas são destinadas para o Programa Nacional de Acompanhamento a Ministros e Ministras na ISLB. Essas ofertas permitem acompanhamento espiritual e também desenvolvimento de atividades para acompanhamento de ministros em vários dos âmbitos de ordenação em nossa igreja, também para fortalecimento da ação, mas também no cuidado das pessoas a quem Deus tem chamado e também se coloca a serviço nas comunidades e em tantos outros meios de atuação na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Chegamos ao momento final dessa celebração e queremos colocar diante da presença do Senhor motivos, situações, as quais temos trazido em nossos corações, motivos pelos quais intercedemos ao Senhor, clamando pelo seu agir, pedindo pela sua provisão. Convido você a refletir, a lembrar desses momentos, colocar assim a cada um deles diante da presença de Deus e de tal forma oramos em comunhão. Senhor nosso Deus, acompanhamos tantas situações de sofrimento. Acompanhamos, ó Deus, não apenas situações, mas acompanhamos pessoas que sofrem na própria pele, ó Pai, de tantas formas. Senhor amado, confessamos e reconhecemos que muitas vezes fugimos de quem sofre. Fugimos, ó Senhor, de quem lamenta. Deus amado, perdoa-nos. Perdoa-nos porque muitas vezes tentando poupar tempo, ó Senhor, tentando assim, ó Deus amado, não sofrermos pelas dores dos outros, temos uma atitude tantas vezes individualista, tantas vezes fria, ó Pai, para com as pessoas à nossa volta. Perdoa-nos, ó Senhor, e faz-nos sensíveis aos sofrimentos das pessoas. E também, ó Deus amado, que não tenhamos apenas uma compaixão de consciência, mas que, Deus amado, tal compaixão também possa ser traduzida em atitude, diante daquilo que nos é possível fazer, ó Senhor, para com aqueles que estão em sofrimento à nossa volta. Deus amado, há tanto que pode ser feito, por isso nós te pedimos pelo Teu Espírito Santo, dando inspiração, também nos trazendo à mente, ó Senhor, alguma situação, alguma pessoa a quem possamos, ó Pai amado, servir em meio às suas dores. Deus amado, nos livre de tentar dar uma resposta fácil diante do sofrimento. Deus amado, ajuda-nos a termos sabedoria para que as nossas palavras possam ser para edificação e não, ó Deus amado, para trazer confusão ou um peso maior diante das dores. Deus amado, talvez tenhamos experimentado sofrimentos também em nossas vidas. E Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, clamamos pelo Teu agir, clamamos, ó Senhor, venha Tu e seja conosco. Nos permita, Senhor, que assim tenhamos aquilo que nos é necessário diante de tais situações. Se é necessário coragem, ó Deus, que assim o tenhamos. Se nos é necessária paciência, Pai amado, clamamos a Ti. Deus, nós sofremos enquanto seres humanos de tantas formas.
tantas vezes também por consequência das nossas atitudes. Mas clamamos a Ti, porque Tu és o Deus que não se ausentou de sofrer por nós, de se entregar por nós, no mais alto grau de sofrimento, mais alto grau de vergonha, para que nós assim possamos experimentar redenção. Deus amado, nós Te damos graças porque ao olharmos para a cruz, assim cremos e sabemos que temos um Redentor e Te louvamos e agradecemos, ó Senhor, porque Tu és um Redentor vivo, um Redentor que age, que assim nos ouve e que também se faz conosco em meio aos sofrimentos. Lembramos e trazemos pessoas, situações, ó Pai, pelas quais intercedemos. Tu assim o sabes, ó Deus, e Te pedimos, sejas Tu, ó Senhor, com as pessoas que agora passam por dores, sejas Tu também, ó Deus amado, a paz, o acolhimento, a companhia e tudo mais que é necessário, ó Senhor, a tais pessoas em tais situações. O que mais, ó Deus, nós temos a colocar diante de Tua presença em oração? Fazemos como Cristo nos ensinou, orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Neste momento, findamos a esse tempo de celebração, mas a vida diante da presença de Deus continua. O louvor ao Senhor, também a atenção à Sua palavra e certamente o serviço, o testemunho de quem Deus é diante desse mundo. Que você possa assim ir a partir da bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A você, a toda a sua família, um abençoado final de semana na graça e na paz de Cristo Jesus, que você possa partir e seguir adiante, não com medo do sofrimento, mas com fé no Redentor que é por ti, em Cristo Jesus.